Nesta aula, vamos aprender muitos conceitos importantes sobre cinemática. Então, primeiro de tudo, você deve acessar o site do professor Leandro para ter acesso a todos esses materiais. Como você vai fazer? Rapidinho. www.profleandromoraes.com.br. Na pesquisa do Google, ou você pode digitar direto lá na pesquisa em cima, que é mais rápido, tanto no celular quanto no computador. Canais do professor Leandro. Vai aparecer todos os canais que eu tenho na internet. Então você clica em site do professor Leandro. Nesse site você tem acesso a aulas de matemática, física e astronomia. Aproveite depois para dar uma olhada nessas aulas que eu ofereço nesse site. Quando você acessa pelo celular, aparece aqui do lado 3 tracinhos e você deve clicar do lado. Aqui no computador, você tanto pode clicar em física, quanto pode descer e vir em cinemática automaticamente. Então, eu vou clicar aqui em física e vai aparecer todas as aulas que já foram inseridas no site. E você vai clicar na aula que te interessa. Então, aqui no nosso caso é a aula de cinemática. Então, você vai descer aqui. Entre as aulas, Introdução à Física, Sistema Internacional de Unidades, e aqui você tem a cinemática. Ok. Então agora começa a nossa aula de verdade, depois que você acessa o site. O que é a cinemática? Cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Então, por exemplo, você tem uma tartaruga aqui que ela tem um comprimento que ela é dada em metros, comprimento do movimento dela aqui. No nosso caso foi dado em centímetros, não tem problema. E você tem o tempo que é dado em segundos na física e pode ser dado em horas também. O que é a velocidade da tartaruga? É o comprimento dividido pelo tempo. Ou seja, ela está deslocando 10 centímetros a cada segundo. Olha, 10, 20 centímetros, 1, 2 segundos. E assim ela faz o movimento dela. Primeiro de tudo, o que seria um ponto material ou partícula? É todo o corpo que as suas dimensões são desprezíveis em relação ao seu movimento. Então, olha que interessante, você tem a Terra e o Sol. A Terra ela é muito grande para nós, mas a Terra, em relação ao Sol e ao seu movimento em relação ao Sol, ela é muito pequenininha. Então, se alguém te pergunta assim, a Terra, na sua trajetória em torno do Sol, ela é uma partícula ou ela é um corpo extenso, né? Então, a Terra é uma partícula em relação ao seu movimento, porque ela é muito pequenininha em relação ao movimento. Agora, se você tem aqui um corpo extenso, o que seria ele? As suas dimensões são consideráveis em relação ao seu movimento. Então, um trem passando dentro de uma ponte. Qualquer movimento um pouco desorganizado ali, ele pode colidir com a ponte. Então, ele é um corpo extenso. Um carro dentro de uma garagem, ele é um corpo extenso. Ok? Um carro na rodovia, ele já é uma partícula, ele já é um ponto material, porque ele já é muito grande, é muito pequeno em relação ao movimento. O que seria o movimento e repouso? O movimento é quando a posição de alguma coisa varia com o tempo. Então, por exemplo, você tem aqui um ônibus e uma pessoa parada no ponto de ônibus, essa pessoa em rosa, A. A distância entre o A e o ônibus vai mudar com o tempo, porque o ônibus vai ficar mais próximo e depois afasta dela. Então, o ônibus está em movimento em relação à pessoa, ou a pessoa está em movimento em relação ao ônibus. A e B estão em movimento ou em repouso? Eles estão em repouso. Por quê? Porque a distância do A e do B, conforme o tempo passa, não mudou, é a mesma distância. Ok? Aí eu te faço um exemplo aqui. Você tem que esse ônibus viaja a 50 km por hora e o táxi a 50 km por hora, na mesma rodovia, no mesmo sentido. A distância entre eles muda com o tempo?
Não, a distância é a mesma. Por quê? Porque ela não está variando. Por quê? Porque eles estão na mesma velocidade e na mesma direção, que seria a rodovia, e no mesmo sentido, beleza? Aqui você tem um vídeo depois de movimento e repouso que te ajuda a entender um pouquinho melhor sobre isso. E uma coisa legal, se alguém te pergunta assim, olha, tem uma pessoa dentro de um trem ou de outro veículo, né? E ele joga uma bolinha, joga uma pedra em algum lugar, dentro do trem ou fora do trem. O que acontece é qual que é a trajetória da pedrinha para a pessoa dentro do trem. Bom, a trajetória para a pessoa dentro do trem, ela é essa trajetória aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa está dentro do trem, não mudou de local, e a pedra vai fazer essa trajetória vertical. E a pessoa que está olhando? A pessoa que está olhando, ela vai observar a pedrinha caindo desse jeito. Porque à medida que o trem passa, a pedra vai deslocando, ou a bolinha, para baixo nesse movimento. Então, olha aqui como que está no nosso desenho aqui. Então, para a pessoa lá fora, o movimento é esse aqui, chamado de parabólico. Para a pessoa dentro do trem, é um movimento vertical. Ok, só isso. A pessoa parada aqui, né, para o solo, seria um movimento vertical. Depois disso, a trajetória é o caminho que algum movimento, algum objeto percorre. Um foguete é o caminho que ele percorre. E tem um vídeo aqui para te mostrar sobre isso. Espaço. Aí existe um conceito importante que é o conceito de espaço. O que é isso? O que seria a distância percorrida por alguma coisa? A distância nada mais é do que todo o trajeto percorrido. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem uma bolinha que vai do 0 até o 20 metros. Qual que é a distância que ela percorreu? Esse espacinho, 20. Só isso, tá? Então, a distância é o tanto que ela percorreu. Agora, eu tenho aqui o movimento progressivo, é quando o objeto percorre o mesmo sentido da trajetória. Então, olha aqui, a orientação da trajetória, ela está para a direita. Quem está para a direita é progressivo, a velocidade é positiva. Para a esquerda, você tem que colocar um menos, que é o movimento retrógrado, ok? Deslocamento escalar é a variação do espaço, ou seja, a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Então, tem aqui uma bicicleta, o final dela é 3 km, então é a variação do espaço, ΔS, que é o deslocamento escalar, 3 menos. Qual que é o início dela? Menos 4. Menos 4. Menos vezes menos mais, 3 mais 4, 7 km. A distância percorrida eu já havia dito, que é o total percorrido. Então, qual que é o total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, ela coincidiu com o deslocamento escalar, mas nem sempre coincide, tá? Então, olha que interessante. O deslocamento escalar, ou chamado de deslocamento, é a diferença entre a posição final e inicial. Então, você tem aqui o final e inicial. A casinha final e o prédio é inicial. Deu 30 km. A distância percorrida é o quanto efetivamente o objeto móvel percorreu. Então, ele percorreu quanto? Esses 50 km, beleza? Se não entendeu, tem um vídeo aqui explicando direitinho para você. Eu vou dar alguns exemplos agora, bem tranquilos para a gente, tá? Primeiro exemplo. Uma pessoa caminha na estrada entre as cidades X, Y e Z. Então, ele tem aqui uma cidadezinha X, uma cidade, uma cidadezinha X, uma cidadezinha Y e uma cidade Z. Aqui tem uma régua, né, mostrando direitinho qual que é o caminho que ele percorre. Por exemplo, é 0 aqui o início do movimento dele e ele vai até 10. 10 o quê? 10 metros, 10 quilômetros. Essa pessoa sai da cidade X, olha, cidade X, até a cidade Z. E depois passa pela cidade Y. Então, ela faz o movimento X, Z e depois para o Y.
Calcule a distância percorrida. Bom, a distância percorrida, como eu havia dito, é todo o percurso que ela fez. Então, olha, se ela foi do x até o z e depois do y, ela andou 1 km, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou aqui. Beleza. Depois ela volta. 8, 9, 10, 11. Então, a distância percorrida são 11. Se está escrito em quilômetro, 11 km. Se não tem nada, deixa 11. Qual que é o espaço ou deslocamento? É chamado de ΔS. É o final, é o espaço final menos o espaço inicial da pessoa. Então, vamos tentar descobrir qual que é ele. ΔS é igual. O espaço final dela é o y, não é? Então, é 4 menos. Qual que é o espaço inicial? É o x, porque ela tinha começado no x, que é 1. 4 menos 1, 3. Então, olha que diferença. Deslocamento, final menos inicial. Distância é o total que ela percorreu. Então, vamos voltar na distância. Ó, percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 distâncias que ela percorreu. 11 intervalinhos. E o deslocamento, o final, y, menos o inicial, x. 4 menos 1, 3. Ok? Olha, dados os exemplos abaixo, indique se os móveis são considerados como partículas ou corpos extensos. O carro é uma garagem. O carro é uma garagem, ele é um corpo extenso. Por quê? Porque dentro da garagem, as suas dimensões elas são consideráveis. Qualquer coisinha que aconteça aqui, o carro pode bater nas paredes. Então, ele é um corpo extenso. O carro na rodovia. A rodovia é muito grande em relação ao carro. O movimento é muito grande em relação ao corpo. Então, ele é uma partícula ou um pontinho material. O planeta Marte em torno do Sol. Então, você tem o Sol e o planeta Marte em torno do Sol. A órbita dele, o movimento dele é muito grande em relação ao próprio planeta. Então, ele seria uma partícula. Um planeta em relação a uma sonda espacial girando em torno dele. Então, você tem um planeta, você tem aqui uma sonda espacial, um satélite, não sei. Bom, o planeta em relação à sonda espacial, ele é um corpo extenso, porque ele é muito grandão para a sondinha aqui. A sonda por planeta, ela é o contrário, ela é uma partícula. Ok? Ela é uma partícula. Então, depois disso, você pode estudar outros conceitos, né? Velocidade. Aqui tem um resuminho sobre o que a gente estudou aqui agora. Tem uma simulação para você aprender um pouquinho mais. E tem exercícios também bem legais para que o seu aprendizado fique completo, tá? Depois tem aqui o movimento uniforme, que você vai aprender coisas bem legais sobre ele, tá? Qualquer dúvida você pode perguntar aí nos comentários, pode perguntar para mim quem tem meus contatos, né? E vamos aprender física do melhor jeito possível, aproveitando a tecnologia também, ok? Então, muito obrigado.